Se você observou a sua ordem de culto, vai ver que primeiro o título foi Ser Confiante Não é Ser Inconsequente, mostrando como Jesus mostrou-se confiante no barco. Ele era Senhor dos mares e queria que os discípulos que estavam com ele fossem confiantes do cuidado dele. Depois nós falamos sobre orar como sendo algo positivo, orar frequentemente como sendo algo positivo. Eu falei de confiança e de oração durante a liturgia, porque agora a gente vai relembrar a história de um homem que não orou e que foi inconsequente. Então eu queria que nós pensássemos sobre a inconsequência de Jonas, que fez com que ele deixasse de orar. Nós vamos ler o texto sagrado, depois eu vou contar algo para as crianças e vou pedir para elas desenharem, e depois nós vamos iniciar a exposição para os adultos em geral. E lembrando aos pais que a razão pela qual a gente pede para as crianças desenharem é para providenciar a você pai, a você mãe, uma oportunidade de transmitir às crianças de forma concreta parte da lição que nós falamos hoje aqui. Tá? Então não é apenas para passar o tempo, é para eles tentarem captar em forma de imagem algo que nós tentamos trazer aqui de forma mais abstrata, que só adultos entendem. Ok? Vamos ler o texto sagrado, vou pedir para você acompanhar a leitura de Jonas capítulo 1, versos 4 a 17. Diz assim: O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus, e atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: Como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então os marinheiros combinaram entre si: Vamos lançar sortes para descobrir quem é o responsável por esta desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso lhe perguntaram: Diga-nos, quem é o responsável por esta calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? Ele respondeu: Eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram: O que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram: O que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele: Peguem-me, joguem-me ao mar e ele se acalmará. Pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Eles clamaram ao Senhor: Senhor, nós suplicamos, não nos deixes morrer por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Em seguida pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido, e este se aquietou. Ao verem isso, os homens adoraram o Senhor com temor, oferecendo-lhe sacrifício e fazendo-lhe votos. O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Crianças, eu queria relembrar vocês 2 histórias. Uma é essa daqui, e outra história nós já lemos na liturgia sobre tempestades, gente dormindo na tempestade. Tem 2 histórias famosas na Bíblia sobre quem dormiu na tempestade. A primeira é essa de Jonas. Jonas dormiu durante a tempestade porque Deus falou para ele fazer algo e ele desobedeceu. Então, ao invés de fazer o que Deus tinha pedido, ele preferiu dormir. Porque se ele dormisse, talvez ia passar a obrigação. Mas não foi assim que aconteceu na história de Jonas, a gente vai ver. Mas tem uma outra história, que é essa que eu quero destacar para as crianças, que Jesus Cristo estava dormindo no barco durante uma tempestade. E quando ele foi acordado, ele fez o que ele sabia fazer. Ele acalmou a tempestade e encorajou os discípulos. Por que eu estou contando essas 2 histórias para as crianças? Um dormiu porque não queria fazer o que Deus mandou. O outro dormiu e acordou e fez aquilo que Deus havia enviado ele para fazer. Cuidar dos seus, proteger os seus. 2 sonos muito diferentes. O que eu vou pedir para vocês é para desenharem a tempestade e alguém dormindo no barco. Aí depois você pode escrever Jonas ou Jesus.
E aí a gente conversa em casa sobre essas coisas com o papai e com a mamãe, tá bom? Então desenhe uma tempestade, um barco e alguém dormindo no barco, tá bom? Depois você pode escrever Jonas ou Jesus. Para os adultos, quero lembrar vocês que nós estamos falando sobre o livro de Jonas e o crescimento da igreja. E essa é uma série que eu comecei 2 domingos atrás. Na verdade, eu só fiz uma mensagem. Essa é a segunda. Para nós pensarmos sobre o que Jonas tem a ensinar quanto à ideia de Deus fazer a sua obra crescer no mundo. Jesus Cristo falou que a sua igreja seria edificada por ele e nada poderia impedi-la. As portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Então Jesus está mostrando que a expansão da sua igreja não seria impedida por nada e por ninguém. Mas nós temos que nos perguntar qual é o nosso papel, onde é que a gente está nessa expansão da obra de Deus. E eu acho que o livro de Jonas tem muito a nos ensinar a esse respeito. Na primeira mensagem, na semana passada, nós falamos sobre o desejo de crescer. Nós temos o desejo de crescer, mas nós não somos coerentes com o custo do crescimento. Então, o nosso desejo de crescer não é coerente com o nosso receio em pagar o custo do crescimento. Por exemplo, eu falei sobre como nós queremos que a nossa igreja local cresça, mas se crescimento envolvesse sair da nossa igreja local, que a gente tanto ama, seria difícil. Porque nós gostamos de ficar onde nós nos encaixamos. E a gente entende que esse é um custo muito alto para ser pago. A cegueira de Jonas, eu disse também na semana passada, e vou continuar falando sobre isso, é emblemática do Estado de Israel. Jonas é chamado a uma missão inovadora, algo que não era comum, ir para outra nação para pregar a mensagem de Deus, e emocionalmente desgastante. Por quê? Porque a nação para onde ele vai pregar já tinha castigado Israel antes, já tinha sido cruel para com Israel. Então Deus pede a ele algo difícil, inovador e desgastante, e ele se recusa a ir. Israel também estava recusando ser luz às nações. Então, na verdade, a lição que Deus vai dar para Jonas será uma lição para a nação de Israel. Aí eu falei sobre como nós também temos uma lição a aprender disso. Fomos chamados a fazer 3 coisas ligadas ao crescimento da igreja: fazer discípulos, confrontar pecado e deixar nosso conforto em prol do crescimento da igreja. Veja só, 3 coisas. Nós temos a responsabilidade de fazer discípulos, Jesus falou sobre isso, sobre confrontar pecado, a fim das pessoas se arrependerem e se voltarem para Cristo, e deixar o nosso conforto, isto é, carregar a cruz. Jesus também falou sobre isso. E nós temos dificuldades com esses 3 elementos da nossa missão. Nós queremos crescer, lembra? Falei isso. A gente tem muita vontade. Graças a Deus a gente faz convite, distribui, chama as pessoas para vir na igreja, mas quando envolve esse tipo de custo, a gente pensa 2 vezes. A gente fica receoso de bancar esse custo para que a igreja cresça. O que eu gostaria de pensar com vocês nessa manhã é como Deus reage à nossa desobediência. Primeiro, a desobediência de um servo obstinado em preservar o seu próprio caminho, no caso Jonas. Como é que Deus lida com Jonas? E eu vou levar você a pensar sobre como Deus lida conosco, de forma semelhante a como ele lidou com Jonas. E eu também queria que a gente ponderasse sobre as consequências de estar espiritualmente sensível. E é por isso que eu intitulei essa mensagem de insensibilidade própria de ímpio. O que eu vou mostrar é que Jonas vai agir de uma forma que não deveria ser típica de quem ama o Senhor, de quem é crente. Mas acontece. Até gente que se diz cristã é insensível desse jeito. Está cauterizado na sua consciência, nos seus deveres. E a gente vai pensar um pouco acerca dessa insensibilidade. Quero começar a pensar sobre a tempestade. Porque a tempestade é vista como sendo algo muito ruim para botar medo, e de fato bota medo nos marinheiros. Em Jonas nem tanto, sabe? Eu acho que é porque Jonas entendia que com Cristo no barco tudo vai muito bem. Então ele achou que Deus estava cuidando, tal. Errado. Deus queria acordá-lo para outra coisa. Mas ele dormiu.
O sono não perturbou ele tanto, né? Ou melhor, a tempestade não perturbou a ponto dele dormir. Mas a tempestade tem algo importante a nos ensinar e eu quero que você pense sobre isso. A tempestade vai ser uma expressão do desagrado de Deus, sim, mas ela vai mostrar o amor de Deus e a paciência de Deus em trazer de volta esse servo desobediente. Essa é uma das formas de Deus tratar os seus servos, as ovelhas desgarradas. Deus está tratando de um profeta para depois tratar de um povo. Eu falei que a história de Jonas ela é escrita para o bem de Israel. Jonas é espelho da insensibilidade do povo. Deus quer alcançar não só um profeta, ele quer alcançar todo um povo. Por isso que essa história não só acontece, ela é contada e registrada no papel para que fique para gerações seguintes. Se Jonas é o autor do livro, e isso é uma possibilidade, não é certeza absoluta, ele se expõe para ensinar os seus compatriotas. Isso eu acho espetacular. Jonas, se não foi o autor, certamente contou a sua história para alguém. Porque se essa história aconteceu, ninguém melhor do que Jonas para narrar tudo o que aconteceu. Mas quando ele narra a história do jeito que ele narrou, ele está se expondo. Ninguém fica com uma boa imagem de Jonas. A gente vai estudar esse livro por algumas semanas e no final você fica assim, não acredito, Jonas, que você é tão inconsequente. Mas ao compartilhar a sua história, se de fato ele fez, e eu creio que existe a chance, boa probabilidade disso ter acontecido, ele está se expondo para ensinar os seus compatriotas. Por quê? Porque como eles, nós também precisamos ser ensinados quando nós nos mostramos insensíveis. E eu quero mostrar a você hoje pela manhã que nós temos sido insensíveis com algumas coisas. Dentre elas o assunto dessa série, que é o crescimento da igreja de Cristo Jesus. Quando eu falo de insensíveis, deixe-me explicar o seguinte. Nós temos nervos que nos apontam quando algo está doendo, machucando, para nos dar alguns alertas e nos proteger. Só que se esses nervos deixassem de funcionar, isso seria muito danoso. Inclusive, existem algumas doenças raras em que pessoas não têm o sistema nervoso funcionando muito bem. E crianças que têm esse tipo de enfermidade, elas estão sujeitas a se machucarem de forma até letal e não sentirem nenhuma dor. Tamanho o perigo de não ter esse alerta. Espiritualmente, algo parecido acontece. Quando os nervos espirituais não funcionam, nós afundamos no pecado como não imaginávamos. Isso acontece conosco. A gente não acorda para algumas coisas e a gente afunda cada vez mais. A história de Pedro é um exemplo disso. E olha que Pedro é alguém que estava indo na igreja, para usar uma linguagem bem popular. Pedro estava junto de Jesus. Estava lá, frequentando a igreja, fazia tudo que um crente devia fazer. E Jesus falou para ele assim, Pedro, você vai me negar. Imagina, Senhor, eu? Se os outros até podem, mas eu estou aí. E a gente conhece a história e sabe que ele não só nega uma vez, nega 3, para confirmar mesmo o seu pecado. Mesma coisa com a igreja de Corinto, uma igreja que também se achava muito espiritual, cheia de dons, impressionando as pessoas que vinham visitá-la. No entanto, era uma igreja que não estava percebendo as divisões, tinha gente processando o irmão, tinha gente que dormia com a mãe do pai, tinha gente que estava em relacionamentos ilícitos com outras pessoas, tinha gente que desprezava quem era mais pobre ou quem era mais rico, tinha gente que fazia algo só para escandalizar os outros. Tudo estava acontecendo na igreja de Corinto. E eles se achavam espirituais. Mas por quê? Porque eles tinham perdido os nervos que detectavam isso. Insensíveis espirituais precisam de tratamento de choque. É por isso que a gente vai ver 2 eventos portentosos de Deus. Primeiro, a tempestade e depois o grande peixe. É a forma de Deus tratar de um servo insensível como Jonas. Eu gostaria de falar nessa manhã de como insensibilidade gera 3 coisas. E 3 coisas que vão mostrar como elas também acontecem conosco. Então eu queria que você pensasse sobre isso, como isso acontece com você. Em primeiro lugar, insensibilidade gera fuga. A gente vai ver como Jonas é um exemplo perfeito de quem fugiu da responsabilidade.
Insensibilidade gera incoerência de fé. Quando a gente diz crer numa coisa, mas age de outra. E Jonas é um exemplo disso também. E por último, insensibilidade gera ausência de arrependimento. Você pode até ser mostrado o erro, né? Alguém pode te mostrar o erro, mas isso não significa que você se arrepende. E isso é sinônimo de insensibilidade. Porque quando você não vê que está errado, você fala assim, fulano precisa ter os seus olhos abertos. Mas quando alguém abre os olhos e mesmo assim ele não se rende, ele está com seus nervos espirituais muito necrosados. Vamos ver cada uma dessas três coisas. Fuga, incoerência de fé e ausência de arrependimento. Vamos pensar primeiro em fuga. Como é que insensibilidade gera fuga? A história deixa muito claro que Jonas faz algo aparentemente impossível, né? Tempestade que estava amedrontando até marinheiro. Presta atenção, você tem que levar isso em consideração. Tempestade que amedronta até quem lida com o mar o tempo todo. Para Jonas, sem problemas. Diz o texto que ele dormia profundamente, como um menino. Né? E para nós, pode parecer, se a gente não conhecesse a história, que ele está com consciência tranquila. Para você ver como até, quando a gente está insensível, consciência tranquila não é sinônimo de estar tudo bem. É sinônimo que ela vai muito mal. A consciência não foi lembrete para ele nessa hora. E uma das evidências disso é que ele nem sequer quer orar. Todo mundo está orando para o seu Deus, menos Jonas. Por quê? E aí que vem a questão da insensibilidade. Ele foge, porque orar significa falar com Deus e pedir que Deus o proteja de algo que ele estava obstinado a fazer. Fugir da presença de Deus, diz o verso 3, que a gente estudou na semana passada. Ele foge da presença de Deus, ele quer se tornar indisponível para a missão. Agora como é que ele vai pedir para Deus livrá-lo? Ele não tem coragem de fazer isso. Então o que ele faz? Ele não ora. E sabe o que a gente faz? Não ora. Quando a gente está insensível, uma das primeiras evidências de que a coisa não vai bem é que a gente começa a se afastar de falar com Deus, porque incomoda. Incomoda você falar com Deus quando você acabou de ofendê-lo tantas vezes. Então o que você faz? Você ora menos. Ou você deixa de orar. Ou só ora na hora formal, quando antes da refeição as pessoas estão olhando e você tem que falar alguma coisa. Mas você ora. Mas um dos sinais que as coisas não vão bem é que você não tem prazer em falar com Deus. Isso normalmente é sinal de coisas não resolvidas com o Pai Celestial. De pecados não tratados. E olha a ironia da história, né? O mestre do navio vai lá e acorda Jonas para pedir que ele orasse. Um ímpio, despertando, fala assim, ô fulano, seria bom se fizesse uma devocional agora, viu? Um ímpio, um homem que não crê em Deus, pelo menos não no Deus verdadeiro, não no Deus de Jonas, dizendo assim, ó, fala com seu Deus. Esse mestre do mar não está nem falando de evangelização, ele nem quer que Jonas creia no Deus dele, ele fala assim, olha para o seu, que eu oro para o meu, e quem responder tá bom. A cabeça dele. Mas Deus usa esse para cutucar Jonas, para despertar Jonas, para tentar fazê-lo acordar do seu sono insensível, né? Sono de quem está com a consciência cauterizada. E isso aqui é algo que nós precisamos ponderar sobre como existem certas áreas da nossa vida em que nós estamos cauterizados, nossa consciência não está sensível para perceber o nosso erro. Eu lembrei para as crianças agora há pouco sobre o contraste entre o sono de Jonas e o sono de Jesus. Por que eu quis que as crianças desenhassem a tempestade? Porque na verdade a cena é a mesma, tempestade e alguém dormindo. Mas que diferença? Porque na história de Jesus, Jesus dorme após um dia de várias curas e cuidados para com pessoas enfermas. Ele estava cumprindo a sua missão. Jesus dormiu depois de cumprir a sua missão. Olha a diferença. Jesus podia dizer o que diz aquele salmo: em paz me deito e logo pego no sono. Porque ele está em paz com Deus, ele cumpriu a sua missão. Jonas não. Então eu coloco aqui sim, estar tranquilo não é sinal de confiança, pode ser mera atitude inconsequente. Às vezes as pessoas passam para a gente a noção de que elas estão bem. Não, eu estou tranquilo, minha consciência está tranquila, estou em paz, coração está sossegado.
não é bom. Isso não é necessariamente bom. Pode ser consciência cauterizada, pode ser que sua consciência esteja tão insensível para certas coisas que ela precisa ser chacoalhada, precisa ser despertada para aquilo que ela não enxerga mais. Tem pessoas que são tranquilas. Tranquilo não é sinônimo de confiante em Deus. Jonas estava tranquilo, mas não era confiança em Deus, era inconsequência. Segunda coisa que a gente vê em Jonas é incoerência de fé. E aqui é importante a gente ponderar sobre isso, porque eu creio que isso acontece bastante conosco também. Quantas vezes você já não disse assim, espera aí, eu não creio que Deus é assim, assim, assim? Por que eu ajo assim, assim, assim? Por que eu ajo diferente daquilo que eu creio? Isso acontece frequentemente conosco. E aconteceu com Jonas também. Quando o mestre do navio resolve acordá-lo e ir para orar, eu suponho que algum tempo passou, não está resolvendo, eles disseram assim, vamos lançar sorte, porque deve ter alguém aqui amaldiçoado nesse barco, não é possível. Alguém que está sofrendo castigo dos deuses. Bem linguagem de quem é politeísta, que crê em muitos deuses, né? Vamos lançar sortes, porque deve cair na pessoa que é amaldiçoada. E não é que Deus faz cair em Jonas. Aí vem aquela enxurrada de perguntas, né? Quem é você? De onde você vem? O que você faz? O que você está fazendo aqui? Por que você está aqui? Será que tem algum castigo? E aí Jonas conta. Eu sou hebreu, servo do Deus que fez o céu, a terra e o mar. Aí eles botam a mão na cabeça assim e falam assim, o que você fez? O que é que você fez? Se você serve um Deus grande desse jeito, como é que você foge dele? Porque o texto no verso 10, dê uma olhada no verso 10, que está impresso aqui. Fala assim, então os homens ficaram apavorados e perguntaram, o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito. Eles perceberam que não podia brincar com Deus desse jeito. Olha só, Deus usando os marinheiros, indiretamente, lógico, para levar Jonas a explicitar a incoerência da sua fé. Sua prática não combina com a grandeza do seu Deus. O seu Deus é o Deus que fez o mar, e ele está fugindo pelo mar. Jonas! Os marinheiros estão tentando acordá-lo, né? Você não percebeu a incoerência daquilo que você diz crer e o que você faz? Você é incoerente, Jonas. Mas não é só Jonas que é incoerente. Você já não olhou várias vezes para as bondades de Deus na sua vida, como Deus cuida de você? E por que você é tão pouco empolgado em falar dele para os outros? Você diz que Deus cuida de você e faz tantas coisas por você? Por que você fala tão pouco dele para os outros? Por que ele não te empolga tanto? Por que você não fica ardendo de vontade de falar dele? Você não disse que você é grato a ele? Você está vindo aqui. Você está vindo aqui. Não arrastado por ninguém, mas porque você escolheu vir. Se de boa vontade, de má vontade, é problema seu, mas você escolheu vir. E você diz que agradece a ele, porque ele tem cuidado de você. Você diz. Mas você responde às dádivas dele com pouca empolgação, tão pouca vontade de falar dele, testemunhar dele. Sabe, essa frase dos marinheiros, que é isso que fizeste, faz a gente pensar um pouco sobre esse assunto. Por que a gente é tão incoerente? É uma frase muito emblemática, é uma das que mais chama a minha atenção no texto. Quando eles estão dizendo assim, o que você fez, Jonas? Que é isto que fizeste? Eles estão levantando uma pergunta que sempre perturba a gente. Quando você faz oração, nos momentos em que você pisou na bola, em que você pecou contra Deus, quantas vezes você não ficou com vontade de perguntar assim, por que eu ajo assim? Por que eu ajo assim? Eu não falo que eu amo Deus. Eu não falo que eu quero seguir a Deus. Por que eu ajo assim? Não é estranho a gente diz que crê em alguma coisa, querer se aproximar desse Deus e ser tão incoerente com o que nós cremos? É importante a gente aprender uma coisa.
convicção doutrinária não nos faz bons pescadores de homens, necessariamente. O fato de eu falar para você assim, ó, você precisa evangelizar porque Deus salva por intermédio da pregação. Isso não te faz necessariamente um bom evangelista, ou como Jesus usou a expressão pescador de homens. Não faz você necessariamente assim. Você pode crer nessas coisas, mas você não é necessariamente um bom pescador de homens. Por quê? Porque para que a nossa maneira de enxergar o mundo, a nossa cosmovisão mude mesmo, nós temos que ter nossa mente renovada. Em Romanos 12 fala que nós não devemos nos conformar a este século, mas sermos transformados pela renovação da nossa mente. A ideia do texto é a seguinte: não basta simplesmente você olhar para isso e dizer assim, concordo, creio, é isso aí. Mas aquilo tem que se tornar tanto seu, tem que ser internalizado a tal ponto que você não só crê nessas coisas, isso vira parte da sua vida, vira o seu chão. Eu costumo dizer que quando uma fé se torna de fato a nossa cosmovisão, a maneira da gente enxergar o mundo, é diferente do que a maioria das pessoas fazem em relação à religião no Brasil. Quando eu converso com as pessoas no Brasil, eu pergunto assim, você crê que Deus é importante para você? Claro, claro. Deus é tão importante para mim que eu tenho um quartinho lá no fundo da minha casa só para Deus. Tá arrumadinho, direitinho e tal. Todo final de semana eu vou lá, abro, entro um pouquinho, faço as minhas preces, né? E depois fecho e continuo o dia a dia da minha casa. Mas é importante, tá lá um quarto só para minha religião. Essa fé não foi internalizada. Para ela ser internalizada, aquilo ali tem que virar o seu chão. Se isso porventura viesse a sair, você perderia o chão. O que nós cremos é o que está debaixo dos nossos pés. É aquilo no qual você diz, estou seguro. É nisso aqui que eu ando. Quando eu falo assim que nós temos que participar da expansão que Deus está fazendo na obra da igreja, você pode crer nisso, mas ficar no quartinho do fundo. Você só vai incorporar isso na hora que a sua mente for transformada. E você realmente, por intermédio de arrependimento do Senhor e consagração ao Senhor, isso virá o seu chão. O lugar onde você pisa. Terceiro lugar, a insensibilidade gera ausência de arrependimento. Olha só, Jonas, e aqui é importante eu explicar. Depois de eles ouvirem o que Jonas tinha feito, eles tentam, diz o verso 11, que eles tentam cuidar, mas o mar não está acalmando e estão tentando salvar o barco, mas parece que não vai dar, o barco vai afundar. Aí eles perguntam para Jonas, Jonas, o que nós devemos fazer? Afinal de contas, essa tempestade é por sua causa. Você diga, o que a gente tem que fazer? E aí Jonas fala algo que aparentemente é abnegado. Ele diz, olha, me joguem no mar para vocês serem salvos. Não é abnegação coisa nenhuma. É dureza de coração. Ele está tão obstinado, tão insensível, tão inconsequente, que ele prefere morrer do que falar do Deus compassivo. Olha só, a continuação da história de Jonas, quando Nínive se arrepende, a gente vai chegar nela mais na frente, Jonas fala assim, Senhor, eu sei que o Senhor é compassivo e clemente. Eu sabia que o Senhor ia perdoar Nínive. Porque ele sabia que Deus era compassivo e clemente. Se ele sabia, por que ele não disse para os marinheiros, olha, vamos nos arrepender agora, vamos nos colocar diante de Deus e Deus vai fazer isso aqui tudo acalmar. Ele não fala da compaixão de Deus. Ele prefere ser lançado ao mar. Prefere morrer que cumprir sua missão. Isso não é típico só de Jonas. Outros personagens na Bíblia evidenciam que o caminho da desobediência é decadente. Veja Saul. Saul é alguém que tinha tudo para começar bem, o primeiro rei de Israel. Mas a sua inveja para com Davi vai consumindo de tal forma que o seu reino só vai decaindo até ele terminar a sua vida tirando a sua própria vida, se matando. Olha para Salomão, outro que tinha tudo para começar bem, faz até a oração certa no começo do seu reinado, pede a Deus por sabedoria. Mas depois ele se envolve politicamente com as nações e resolve aliar-se às mulheres para poder fazer relações políticas e conchavos e tal, e se perde em idolatria.
São exemplos de pessoas que brincam com o pecado e não dão a meia volta para o pecado. O que acontece? Você nunca fica parado. Você sempre continua ladeira abaixo. Porque o caminho da desobediência sempre é decadente. Louva a Deus, porém, porque mesmo com um Jonas tão duro de coração, essa história mostra uma coisa fantástica. Talvez o verso, se não o mais importante, mas um dos mais importantes, a gente vai estudar no próximo sermão dessa mensagem, que está no capítulo 2, verso 9, que fala: a salvação vem do Senhor. Por que esse verso é importante para a nossa história de hoje, para o capítulo 1? Olha só, depois que Jonas fala assim, me lancem no mar, os marinheiros não aceitam a proposta de Jonas. No verso 13 fala que eles tentaram remar e salvar a embarcação. Tentaram salvar a embarcação. Em outras palavras, não vamos só jogar esse cara. Tá louco, vai que o Deus desse cara castiga a gente ainda mais. Então eles resolvem remar e eles não conseguem. Então eles oram, pedem que Deus tenha misericórdia deles e jogam Jonas. O que essa história nos ensina? Olha que coisa tremenda. A ira de Deus não pode ser aplacada por nossas obras. Eles não conseguem fazer nada para se salvarem. Salvação sempre é por meio de outra vida sacrificada. Na história de Jonas, a salvação só vem por intermédio de sacrifício. Os marinheiros seriam alcançados por Deus, porque alguém tinha que ser sacrificado. Isso conta pra gente e nos remete à história mais importante de todas. Aquele que foi sacrificado em lugar de outros. A ironia da história de Jonas é essa aqui, ó. Dentre outras, tem várias, mas a ironia do texto é que mesmo fugindo de pregar a pagãos, Jonas é instrumento para a conversão dos marinheiros. Você fala assim, esse Jonas não tem jeito, né? Deus salva os pagãos quando Ele quer. Querendo Jonas ou não querendo Jonas. Que essa é uma história que evidencia a compaixão de Deus. E aqui vem a lição importante para não só a pessoa de Jonas, mas para a nação de Israel, onde Jonas vivia. Eu falei que Jonas é emblemático, ele é uma representação da desobediência de Israel. Olha só. E Deus queria ensinar que Israel era pior que as nações vizinhas. Deus fala isso várias vezes para os profetas. Olha que contraste no texto, para você ver que ironia. Se um israelita estivesse lendo essa história, ele falando assim, mas como é que o profeta de Deus é que faz errado? Como é que os pagãos é que fazem o certo? Para eles é uma história estranha, mas é o que Deus estava mostrando sobre Israel. Olha só, os marinheiros oram e pedem orações. Jonas dorme profundamente. Os marinheiros temem de forma coerente a sua fé. Jonas, incoerência de fé. Os marinheiros lutam pela vida. Jonas desperdiça a vida. Os marinheiros pedem clemência a Deus. Jonas não pede clemência a Deus. E os marinheiros no final temem e adoram. Jonas nem sequer ora. Que ironia nessa história. Como é que o profeta de Deus age de forma tão contrastante com os marinheiros? Mas eu queria terminar dizendo o seguinte. Essa ironia não acontece só na vida de Jonas, não. Essa ironia acontece às vezes na nossa vida. Nós somos o povo de Deus que não devia fazer algumas coisas que faz. E a minha mensagem não é só para bater em você, não. Eu queria terminar mostrando o que o texto mostra. A bondade de Deus no texto. E poucas vezes a gente enxerga bondade nesse aspecto. Veja só. A maioria das pessoas olha para essa cena de um peixe engolindo um homem e dizem assim, gente, que coisa pavorosa. Mas eles se esquecem de que foi a conexão submarina que Deus providenciou para trazer Jonas de volta para a terra, para ir pregar para Nínive. Quero dizer o seguinte, a maioria de nós olha para peixe, o grande peixe, como sendo um castigo de Deus. Não. A salvação vem do Senhor. O peixe é a salvação de Deus. Jonas ia morrer naquela tempestade. O peixe é a forma de Deus usar tudo que Ele tem nas mãos para trazer você de volta para Ele. Eu quero terminar mostrando para você
como é que Deus é compassivo com você. Olha só, o livro de Jonas é sobre a compaixão de Deus. Neste capítulo 1, vemos a compaixão de Deus sobre os marinheiros e sobre Jonas. Na obra de crescimento da igreja, não somos apenas anunciadores da compaixão divina. Nós também temos que ser alvos da compaixão divina. Meu ponto hoje de manhã é mostrar que nós não temos só que falar para os outros de compaixão. Você tem que ser alvo da compaixão, senão você não vai alcançar as pessoas. E eu não estou falando só de ser convertido a Jesus Cristo. Isso é fundamental. Mas eu estou falando de mesmo você já sendo cristão, você ter que experimentar de novo a compaixão de Deus. Para você falar assim, eu vou alcançar outro. Eu vou atrás de outro. Eu preciso ir atrás de outro. Veja como Deus é paciente com medrosos. Alguns de nós aqui somos medrosos. Olha só, presta atenção nesse exemplo, que isso aqui é muito interessante. Os marinheiros ainda não conheciam bem o Deus verdadeiro. Tanto é que eles oram para vários deuses, tal. Falam com Deus de um jeito assim meio politeísta, né? Sua oração no versículo 14, quando eles falam assim, Deus, não nos castigue, não nos puna com esse sangue inocente, nós vamos jogar Jonas no mar, tal. Não é de quem tem temor, santo temor por Deus. Na verdade, eles têm medo do que está acontecendo. Só que depois que Deus acalma o mar, o verso 16 diz que eles tiveram profundo temor. Tiveram um temor diferenciado. O verso 16 fala, os homens adoraram o Senhor com temor. O texto original enfatiza a ideia de muito temor. E eles adoraram a Deus. Olha só o paralelo agora. O paralelo do que acontece com a história de Jesus Cristo não é só o sono de Jonas com o sono de Cristo. É o que Deus faz com os marinheiros e o que Deus faz com os discípulos. Lembra que os discípulos estão com Jesus e eles têm medo? Eles têm medo porque eles não conhecem bem a Jesus. Quando Jesus acalma o mar, o texto termina com uma pergunta. Quem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? Não é que os discípulos não sabiam quem era Jesus. Eles já andavam com Jesus há fazia um tempo. Mas eles ainda não o conheciam profundamente. Eles precisavam conhecer mais a Jesus Cristo. O meu ponto é mostrar que você também precisa conhecer Jesus Cristo. Olha só. Se a ideia de ter que evangelizar ou ter que um dia deixar nossa igreja para participar do crescimento da Igreja Universal amedronta você, saiba que Deus se mostra paciente e lhe chama a ir. Eu disse isso na semana passada e vou continuar dizendo isso. Eu quero que você tenha admiração por Deus, amor por Deus. Quanto maior amor por Deus, mais chances você vai ter de ser um anunciador do Evangelho. Por quê? Porque o maior combustível de envolvimento missionário é ser um adorador. O maior de todos os combustíveis é ser um adorador. Curvar-se diante do Senhor. E por último, Deus também é paciente com insensíveis. E esse para mim é boa nova, porque eu sinto que eu, junto com vocês, somos um pouco insensíveis. Olha como Deus se mostra paciente conosco. O desprazer demonstrado na tempestade, a lição de moral provinda da boca de ímpios, o peixe livrando de morrer na tempestade, são todas expressões da paciência de Deus com Jonas. Deus também empreende esforços para nos despertar de nosso marasmo missionário. A minha tônica principal nessa série é tentar despertar você para não ser mais insensível. Então, meu pedido nessa manhã vai ser: ouça a voz do Senhor. É por isso que eu vou orar. Feche os seus olhos. Nós vamos falar com Deus. Senhor, nós queremos te agradecer pela tua mensagem, pedir perdão pelas vezes que nós somos insensíveis ou amedrontados, pela forma como nós não respondemos à tua bondade e à tua grandeza de forma coerente. Pedimos perdão por tudo isso, Senhor. Infelizmente, isso tem sido comum na vida do teu povo. E nós queremos nos arrepender nessa manhã. Nós queremos pedir que o Senhor nos transforme, nos molde, mude, para que sejamos mais coerentes com aquilo que nós cremos. Nós não afirmemos que queremos o crescimento da igreja, mas não tenhamos coragem de participar. Portanto, dá ânimo, coragem, sensibilidade ao teu povo aqui presente.
a começar em mim, quebra corações, Senhor, para que tenhamos o mesmo propósito de participar da expansão do teu reino. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Fique em pé, vamos receber a bênção do Senhor.